Olá, hoje a nossa leitura do Evangelho de João chega ao capítulo 10. Neste capítulo nós encontramos um dos textos mais gostosos da Bíblia, um texto que enche o nosso coração de segurança, de conforto. Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso bom pastor. O bom pastor dá a sua própria vida pelas ovelhas. O bom pastor ama e cuida das ovelhas. Maravilhoso, não é? Sermos ovelhas desse maravilhoso pastor, desse bom pastor Jesus. Vamos ao texto então? Vem comigo, vamos ler a Bíblia juntos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? No capítulo anterior, nós vimos Jesus fazendo uma cura, abrindo os olhos de um cego. E como ele fez isso num dia de sábado, gerou um grande problema. Os líderes religiosos se voltaram contra Jesus. Jesus foi perseguido, acusado, caluniado. Nós vimos que os líderes estavam preocupados com a tradição e não com a vida daquele homem que sofreu a vida toda sendo cego e agora foi reintegrado à sociedade por Jesus. Ao invés de celebração, porque alguém que era desprezado foi reintegrado, nós vimos perseguição, nós vimos acusações, nós vimos inquéritos. Infelizmente, Jesus está enfrentando pessoas que, em nome de Deus, que em nome da religião, perseguem as ações de Deus e não reconhecem o próprio Deus encarnado diante deles. E o que nós vimos no final do capítulo 9, que é aquele confronto entre Jesus e os judeus, continua no 10. No capítulo 10, nós vemos Jesus falando para quem? O capítulo 10 não abre um cenário novo, dizendo, olha, aconteceu 2 dias depois que Jesus estava em tal lugar. Não, ele continua o discurso. E a ideia é que essa continuidade, então, é para o mesmo público. Vamos ver. Jesus diz, em verdade vos digo. Está falando com quem? Quem que é esse vos aqui? E ele vai dizer a história que ele está contando aqui. Nós vamos ver lá no capítulo 6 que essa história toda aqui, que nós já vamos ver em detalhes, é uma parábola.
Olha, no versículo 6 aqui, Jesus lhes propôs esta parábola. Então, o que está aqui entre o versículo 1 e o versículo 6 é uma parábola que Jesus está propondo para os judeus que o ouvem. Entendemos que é a mesma plateia, o mesmo público do capítulo 9. Jesus começa dizendo em verdade e em verdade. Quando nós vemos este em verdade e em verdade, no texto grego tem duas palavras lá que conhecemos muito, que é amém, amém. Mas nós acostumamos a usar o amém apenas em final de orações, né? Então o amém para nós tem aquela noção de que concorda-se, isso ok, é isso mesmo, né? O amém significa em verdade ou é verdade. E quando alguém começa uma palavra dizendo é verdade, ele está chamando a sua atenção, falando, preste atenção. Então, quando você ouvir na Bíblia, quando você ler Jesus ou qualquer personagem dizendo é verdade ou em verdade, entenda como se hoje alguém estivesse dando um grito para você, falando, preste atenção. E quando repete-se, então o grito é maior, a chamada de atenção é maior. Preste atenção, olha, cuidado com isso, é muito verdade. E Jesus, então, está contando uma história. Qual é a história que Jesus conta? Jesus começa falando de um ladrão e salteador. Quem é o ladrão salteador? É aquele que, ao invés de entrar pela porta, ele não entra pela porta, mas ele sobe por outra parte, ele pula um muro. Jesus está imaginando um aprisco. O aprisco é um local onde as ovelhas dormem. Entendemos que as vilas, comunidades de pastores, tinham um local onde os pastores chegavam de suas jornadas e deixavam as ovelhas dormir. O aprisco, vários pastores chegavam, todos eles depositavam as ovelhas no aprisco. O aprisco então tinha um porteiro. O porteiro recebia as ovelhas dos pastores e na manhã seguinte o pastor chegava e chamava suas ovelhas e elas saíam do aprisco. Então o pastor chega, deposita suas ovelhas pela entrada, pela porta, né? O porteiro abre para ele e no outro dia de manhã o pastor chega, o porteiro abre a porta para ele. O ladrão não. O ladrão é aquele que pula o muro para pegar as ovelhas e se aproveitar delas. O ladrão não cuida das ovelhas. O ladrão tira proveito das ovelhas. Agora ligue essa história ao que nós vimos no contexto. Jesus está dizendo isso para um público de religiosos que não cuidou daquele jovem cego, que não se alegrou com a cura do cego, que não se importou com ele, mas que apenas queria tirar proveito daquela situação para prender Jesus, para acusar Jesus, tirar proveito daquela situação para valorizar as suas tradições acima da vontade de Deus. Então Jesus está falando que o ladrão, o salteador, ele não cuida das ovelhas, ele não entra pela porta, ele só tira proveito, ele se aproveita das ovelhas. O Antigo Testamento está cheio de profecias que Deus acusa os pastores que só sugam a gordura das ovelhas, mas que não cuidam das ovelhas. Pastores que não são pastores segundo o coração de Deus. E Jesus está retomando essa imagem, dizendo que aqueles que só se aproveitam das ovelhas são os ladrões, que não caminham com as ovelhas, mas se aproveitam dela. Por enquanto ele só falou essa cena que aqueles ouvintes conheciam bem. O ladrão não cuida da ovelha, pula por cima do muro e pega a ovelha para tirar proveito dela. E no versículo 2, ele fala do pastor. O pastor, porém, ele entra pela porta. Ele é aquele que já colocou a ovelha lá dentro, que tem caminhado com a ovelha. Para o pastor, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. E depois que ele faz sair todas as ovelhas que são dele, ele vai na frente dela e elas o seguem, porque elas reconhecem a voz do pastor. Para nós é difícil imaginar essa cena. Como assim o pastor chama pelo nome as suas ovelhas e elas seguem? Eu procurei na internet já um tempo atrás, achei um vídeo de um pastor de ovelhas chamando ovelhas. Eu estou deixando aqui o link para você procurar esse vídeo. Se você quiser, procure agora. Se você quiser, no final da mensagem, pode dar uma olhada nele. Eu vou deixar o link dele também na descrição aqui desse estudo. Mesmo que você não veja esse vídeo, a história é a seguinte. Tem ovelhas num pasto e pessoas chegam e chamam as ovelhas e elas não vêm. Uma pessoa faz isso, outra pessoa faz isso. E então chega a hora do pastor das ovelhas chamá-las.
Quando o pastor chama, elas estão pastando longe e levantam as cabeças, ouvem a voz do pastor e vêm correndo até onde o pastor está. Você pode ver vários vídeos desse tipo na internet, pastores conduzindo ovelhas, pastores chamando ovelhas, e você vai ver que isso de fato acontece. Agora junte a cena do aprisco. Imagine que 10 pastores diferentes chegaram à noite e colocaram suas ovelhas lá. De manhã, um pastor acorda, vai até o aprisco, chama as suas ovelhas. As outras ovelhas que não são dele continuam pastando, continuam guardadas, continuam quietas no aprisco. As ovelhas dele ouvem a sua voz, levantam a cabeça e vão seguindo. Ele sai e elas saem atrás dele e vão passar o dia pastando nas pastagens onde o pastor as conduzirá. Esta cena era uma cena comum para aquele povo, né, tão ligado ao pastoreio. E Jesus usa essa cena para dizer que o pastor, o verdadeiro pastor, ele não se aproveita das ovelhas, ele não vem como um ladrão escondido e tira proveito delas. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Ele tem ovelhas. Aquelas ovelhas que já são dele. E aí nós temos que lembrar de como Jesus já disse no capítulo 6, que o Pai já deu para ele, e os que o Pai deu para ele vêm até ele. Essa cena está ligada ao que ele está falando agora. Ele chama as ovelhas que são dele, ouvem a voz porque são deles. O Pai deu para ele. Essas ovelhas o seguem. Ele sai e ele conduz as ovelhas para fora. Olhe no texto como é Jesus quem faz as ovelhas saírem. Olha só, ele faz sair todas que pertencem a ele, ele faz sair. Todas, não fica uma. Jesus não perde nenhuma, assim como ele diz no capítulo 6, não perde nenhuma de todos os que o Pai lhe deu. Ele chama, ele conduz e ele faz sair todas para fora. Então ele vai na frente delas e elas seguem. Seguem por quê? Porque elas conhecem a voz do seu pastor. Toda a ação desse texto é do pastor. É o pastor quem chama as suas ovelhas, o pastor quem as conduz, faz sair todas as que lhe pertencem. E ele vai à frente delas, elas o seguem. Ele é quem dita o caminho e elas o seguem. Por que isso acontece? Porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. A continuidade do texto diz que elas não seguirão o estranho. Versículo 5. De modo nenhum elas seguirão o estranho. Elas fugirão do estranho. Elas não conhecem a voz dos estranhos. Esta é a história que Jesus contou. Jesus conta que tem um aprisco e nesse aprisco os ladrões vêm tirar proveito das ovelhas. O pastor não, o pastor chega pela ordem, o porteiro abre para ele entra, ele chama as ovelhas, ele sai, ele garante que todas as dele saiam, ele faz sair todas as que lhe pertencem, ele as conduz para fora. E essas ovelhas que pertencem a ele não vão ouvir a voz de estranhos, elas não conhecem os estranhos, elas fogem dos estranhos. No contexto que Jesus está falando isso, nós temos líderes religiosos que estão ali oprimindo o povo e mesmo nessa opressão, pessoas que ouvem a voz de Jesus, pessoas que o reconhecem como pastor. E quando essas pessoas o reconhecem, elas o seguem e elas deixam de seguir os estranhos, elas deixam de seguir os falsos líderes, elas deixam de seguir as pessoas que não estão fazendo a vontade de Deus, porque elas reconheceram a voz do pastor. Então elas não seguirão os estranhos, por mais que o sistema seja opressivo do sistema religioso dos judeus na época. As pessoas que reconhecem a voz do mestre não tem como deixar de segui-lo. É o que nós vimos no final do capítulo 6, quando os discípulos falam: para quem iremos? Nós não deixaremos de seguir o Senhor, porque agora nós sabemos quem o Senhor é. Então Jesus contou essa parábola e eles não compreenderam essa história, não entenderam o sentido do que Jesus falou. Então Jesus continuou falando, parece que é para explicar melhor, né? Jesus falou de novo, olha, mais uma vez, preste atenção aqui, ó. Em verdade. Vocês não entenderam? Eu sou a porta. Os que vieram antes de mim, sabe aqueles ladrões e salteadores que eu falei? É esse povo que veio antes de mim, que se afirma ser salvador, afirma ter o caminho, afirma ter a solução, que diz para você andar por eles. Eles não são a entrada, eu sou a porta. Os que vieram antes de mim
são ladrões e salteadores, querem tirar proveito das ovelhas, mas não são pastores. Eles vieram antes de mim, mas as ovelhas não deram ouvido. Ele repete, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, olha só, será salvo. Entrará, sairá, achará pastagem. Isso aqui é vida. Vida, um processo de vida da ovelha. A ovelha entra no aprisco, sai, e quando ela sai encontra pastagem, encontra sustento. Eu sou a porta. Quem entra por mim viverá. Quem entra por mim será salvo. Jesus, que diz que ele é o caminho, a verdade, a vida, ele está dizendo aqui, eu sou a porta. Não tem outra entrada para a salvação. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Tem outro caminho para a salvação? Não. Não existe outra forma de salvação. Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é a porta. Quem entrar por ele será salvo. E lembre que o contraste lá em cima é Jesus contra ladrão. Ou é Jesus que conduz as ovelhas ou o ladrão que vem para tirar proveito das ovelhas. E ele acabou de explicar aqui, ele, como sendo a porta, o pastor. Agora ele vai falar do ladrão. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu sei que é muito comum nós lermos esse texto aqui e nos referirmos ao diabo, falando que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Sim, o diabo vem para roubar, para matar, para destruir, para fazer tudo de ruim que existe. É verdade. Mas aqui Jesus não está falando de Satanás. Jesus está falando dos líderes religiosos que o rejeitam. Jesus está falando de qualquer líder que queira tirar proveito das ovelhas e não cuidar delas, não caminhar com elas. Jesus está falando para líderes que amam o sistema acima das pessoas e que usam as pessoas para seu próprio benefício. Jesus está falando aqui de falsos profetas. Jesus está falando aqui diretamente daqueles líderes religiosos que não se importavam com as pessoas. Jesus está acusando os líderes que não acolheram o cego. Jesus está acusando os líderes que não acolheram o cego enquanto era cego e que não acolheram quando deixou de ser cego, mas que estavam preocupados consigo mesmo, com a sua religião, com a sua estrutura, com a sua rotina, com a sua tradição. Jesus está dizendo que estes são ladrões, que estes estão roubando, estão matando, estão destruindo, não estão dando vida. Ele dá vida. Através dele tem pastagem, através dele tem salvação. Os outros são ladrões, vieram para roubar, vieram para matar e para destruir. Então, depois desse contraste aqui, entre ele, que é o bom pastor, e o que ele faz, que é o que ele diz até aqui, ele é a porta, o versículo 10, o ladrão, o que vem para matar, roubar e destruir, então agora ele reafirma, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ao invés de tirar proveito, olha o que ele faz, dá a vida pelas ovelhas. Ele não vem para tirar proveito das ovelhas, consumir a vida das ovelhas, ele vem dar a vida pelas ovelhas. Não é todo mundo que cuida das ovelhas que tem coragem de dar a vida. Alguns estão até cuidando, mas não tem o compromisso do pastoreio. Era também comum uma outra figura que aparecerá agora. A figura daquele que cuida das ovelhas porque ganhou um salário para isso. Não é o pastor das ovelhas. Mas o pastor das ovelhas, de repente, o contratou para que ele passasse lá uma semana com as ovelhas, 2 dias com as ovelhas, ou o dia com as ovelhas. Este que cuida das ovelhas, até tem um bom relacionamento com elas, mas não é pastor, era o mercenário, aquele que ganhava o dinheiro para cuidar das ovelhas. Mas e quando aparece um perigo? Será que o mercenário encara o perigo? Não tem como falar disso sem lembrar da história que ouvimos quando criança, da história do pequeno Davi, que ele disse que enfrentou um leão, que enfrentou o urso quando pastoreava as ovelhas do pai dele. Será que um mercenário faria o que o pequeno Davi fez? Será que um mercenário enfrentaria animais selvagens? Ou será que o mercenário falaria assim, não, já o salário não vale a pena, eu vou fugir. Depois de falar do bom pastor e do ladrão, Jesus fala daqueles que até se parecem pastores, até agem como pastores, estão ali cuidando das ovelhas, mas têm um compromisso fraco. Estes são os mercenários.
O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas o mercenário não é pastor. O mercenário não é dono, as ovelhas não pertencem a ele, ele está cuidando das ovelhas. Quando esse mercenário vê o lobo vir, ele abandona as ovelhas, ele foge. E o lobo faz o que quer, o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. E por que é que o mercenário não enfrenta esse lobo? Por que o mercenário foge? O mercenário foge porque é mercenário, ou seja, porque ele ganhou um dinheiro para fazer aquilo. Aquilo era vantajoso enquanto estava tudo bem e o dinheiro estava dando lucro para ele, né? Agora a vida dele em risco por conta do dinheiro, ele não vai fazer. O mercenário não está lá pelas ovelhas, o mercenário está lá pelo dinheiro. O pastor está lá pelas ovelhas. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário foge e deixa o lobo fazer o que quiser com as ovelhas. Você entendeu quem é o ladrão? Você entendeu quem é o mercenário? Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus cria essas figuras para que você entenda, ele não é o ladrão que vem tirar proveito das ovelhas. Ele não é aquele que até caminha com as ovelhas, mas tem um compromisso fraco. Não, ele dá a vida pelas ovelhas. O mercenário foge, o ladrão tira proveito, ele dá a vida, ele se sacrifica pelas ovelhas. Ele tem um relacionamento forte. O relacionamento é tão forte, é tão íntimo, que ele usa aqui o verbo conhecer. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E esse conhecimento é tão íntimo que como que ele conhece as ovelhas, ou quanto que ele conhece que as ovelhas conhecem? Eu conheço e elas conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Da mesma forma que, ou assim como, da mesma forma que eu conheço o Pai e o Pai me conhece, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Você já ouviu nas leituras bíblicas o verbo conhecer sendo utilizado para relatar relações íntimas, relações sexuais. Principalmente lá no início da Bíblia, no Antigo Testamento, tinha lá, por exemplo, que Deus criou Eva e Adão conheceu a Eva, sua esposa. Como é que Adão conheceu Eva? Será que ele disse assim, olha, muito prazer, meu nome é Adão? Não, o conhecer é uma relação íntima. E o verbo está lá para dizer que eles tiveram relações sexuais, relação de intimidade. E Jesus Cristo diz que ele tem uma intimidade profunda com o Pai. E as ovelhas dele têm uma intimidade profunda com ele. Eu as conheço, elas me conhecem. Do mesmo jeito que eu conheço o Pai e o Pai me conhece, pois é, assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. E é essa relação íntima que faz isso, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Isso é uma declaração de amor que Jesus está fazendo para as ovelhas. Uma declaração, como eu disse no começo do vídeo, de segurança. Isso tem que nos encher de segurança. Jesus Cristo me conhece. Jesus Cristo dá a sua vida por mim. Jesus Cristo garante que eu ouça a voz dele, porque todas aquelas ovelhas que lhe pertencem ouvem a sua voz. Ele faz sair para fora todas as que lhes pertencem. Todas. Nenhuma fica para trás. É maravilhoso ver Jesus aqui dando essa segurança a todas as ovelhas que o Pai lhe deu. Ele é o bom pastor, não é mercenário, não é ladrão, ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, ele tem um relacionamento íntimo e profundo com as ovelhas, ele conhece as ovelhas o conhecem. E ele expande essa situação de segurança dizendo, tenho outras ovelhas. Não deste aprisco. Ali ele estava falando com os judeus. E nós sabemos que Jesus Cristo não veio para salvar uma etnia específica. Embora no passado Deus tenha se revelado através do povo judeu, como Jesus Cristo diz para a mulher samaritana, sim, a salvação vem dos judeus, vem de Jesus, que é dos judeus. Mas Jesus salva a gente de toda a tribo, de toda a raça, de todo o povo, de toda a nação. Jesus Cristo está dizendo aqui para os judeus, tenho ovelhas de outro aprisco. E o que ele vai fazer com essas ovelhas? Ele vai conduzi-las.
elas também ouvirão a minha voz. Haverá então um rebanho e um pastor. Jesus é o pastor, o bom pastor. Pastor de judeus, pastor de gentios, pastor de gregos, pastor de brasileiros. Pastor de brancos, pastor de negros, pastor de amarelos, pastor de altos, pastor de baixos. Hoje a nossa sociedade briga tanto, para definir os limites aí da discriminação, do que é certo, do que é errado. E brigamos porque temos sim inúmeras discriminações, inúmeras preferências, sejam elas de ordens sociais, culturais, étnicas. Bom, Jesus Cristo está aqui enfrentando uma sociedade exclusivista, dizendo que além daquele cego que eles não aceitavam, Jesus traria também gentios, estrangeiros, e ele reuniria todos, não debaixo de uma religião judaica, não debaixo de uma estrutura específica de culto, mas debaixo da sua graça, debaixo da sua cruz, debaixo do seu sangue, debaixo do seu pastoreio. Ele chama as ovelhas que lhe pertencem, ele chama as ovelhas que o Pai lhe deu, ele garante que todas o sigam, que todas o ouçam, ele as conduz. E ele então estava pré-anunciando aqui que faria o que fez. Há então um rebanho, não é um rebanho de uma denominação, é um rebanho de Cristo. Há um pastor, não é um pastor de uma determinada cidade, região ou denominação. É Jesus Cristo, o bom pastor. Aquele que me chama, aquele que te chama, aquele que garante que nós o ouçamos, aquele que nos conhece intimamente, aquele que é a porta, aquele que nos salva. Nós temos um pastor, existe um rebanho, existe um pastor, somos ovelhas dele e o bom pastor é Jesus. E ele continua explicando essa história de dar a vida. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para reassumir. E é claro que ele está falando aqui da morte e da ressurreição. Ninguém tira a vida dele. Jesus não foi assassinado como um indefeso. Não, ele espontaneamente deu a vida. Tem autoridade para entregar e para reaver a vida. Este mandato recebeu do Pai. Nós sabemos que o Pai e o Filho têm pacto eterno, Que Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Desde que Deus fez o homem, Jesus é a única salvação para o homem. O homem jamais conseguiria se salvar sozinho. Temos a Bíblia dizendo que Deus nos deu para Jesus antes da fundação do mundo. Então Jesus é aquele que tem autoridade para salvar aquelas ovelhas que o Pai lhe deu, para morrer no lugar delas. É o que ele fez na cruz. Ele pagou o meu pecado, ele pagou o seu pecado. Ele é a porta, ele é a salvação. Quem entra por ele é salvo. Quem entra por ele encontrou o bom pastor. Quem ouve a sua voz, ouve porque é ovelha dele. E ele garante a nossa salvação e louvado seja Deus por isso. O Pai e o Filho estão trabalhando na história do universo, trabalhando na revelação, na comunicação desse plano maravilhoso de salvação, para mostrar que Ele nos escolheu, que Ele nos salvou, que Ele nos amou primeiro, que nós temos salvação porque Jesus Cristo, o bom pastor, deu a vida em nosso lugar. E como sempre, essa história termina em grupos divididos. Por causa dessa palavra, teve nova discussão entre os judeus, nova divisão. E olha aqui, o grupo 1 dizia o seguinte: Jesus tem demônio. Muitos deles diziam, ele tem demônio, ele enlouqueceu. Por que vocês ouvem esse homem que fica falando essas coisas? Recebeu o mandato do Pai, dar a vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor. Está acusando aí os líderes religiosos de serem falsos pastores, de serem mercenários, de serem ladrões, de tirar proveito do povo. Por que vocês ouvem esse Jesus? Mas enquanto alguns o criticam, outros se rendem a ele e diz: não, esse modo de falar não é de demoniado. Será que um demônio pode fazer os milagres que ele faz? Um demônio pode abrir os olhos dos cegos? Jesus continua dividindo a multidão. Alguns ouvem a sua voz, outros não ouvem a sua voz. Até hoje Jesus está dividindo opiniões. Alguns olham para ele, reconhecem quem ele é. Outros, infelizmente, não. Alguns ainda não. Quando olhamos para esse cenário, eu quero que você se lembre do poder de Jesus, de fazer com que as suas ovelhas o ouçam.
o poder de conduzir as ovelhas que lhe pertencem. Jesus está fazendo isso. Jesus não nos chamou para que nós convençamos pessoas de que Ele é o pastor. Jesus não nos chamou para convertermos pessoas. Jesus nos chamou para caminharmos com as ovelhas que Ele chama para fora, com as ovelhas com quem Ele faz a sua voz ser ouvida. Jesus nos chamou para vivermos como ovelhas dele, para o conhecermos e sermos conhecidos por Ele intimamente. Jesus nos chamou para dar a sua vida por nós, para nos resgatar e para nos proporcionar um relacionamento de pai e filho com o nosso Criador. O maravilhoso Jesus, o amoroso, aquele que nos ama tão intimamente a ponto de dar a vida por nós. É Ele que me chama, é Ele que te chama. Espero que você sinta-se agraciado por Deus, sinta-se confortado com a voz do seu pastor, que você o ouça, que você o siga. Se você ouviu Jesus, não siga um falso mestre. Se você ouviu Jesus, não siga um mercenário, não siga um ladrão. Se você ouviu Jesus, siga o seu pastor. Pergunte-se o que significa seguir Jesus. Olhe para o que ele vem fazendo nessa história. Continuemos lendo e olhe para o que ele continuará fazendo nessa história. Talvez uma boa pergunta para ficar na minha cabeça, na sua cabeça hoje, seja essa. O que significa seguir a Jesus? Jesus está andando e está me chamando para que eu o siga. Sigamos a Jesus. Deus abençoe você, que Deus se mostre a você, se revele a você, que você descanse no conforto de ter um bom pastor e que você dedique a sua atenção, a sua vida a seguir Jesus. Um grande abraço, até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.